Vamos para a Bíblia, vamos? Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 13 e o versículo é o 11 em diante. Hoje nós vamos tratar a respeito de coisas de menino e coisas de adulto. Há um texto na Bíblia que fala a respeito dessas duas coisas, de menino e de adulto. O verso 11 de Coríntios 13 diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, falava, sentia, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, o que diz? Acabei com as coisas de menino. Nada mais lógico. Você vê que a Bíblia trabalha em algumas coisas para ficar mais lógico para nós. Primeiro, ela fala sobre as coisas de menino. É absolutamente normal. Se é menino, agir como um menino. Vai refletir a idade que tem. Aí eu te conto algumas pérolas como pai de criança pequena, só para você entender a gravidade de um menino. Teve certa ocasião, meu filho, que tem 1 ano e tal, pegou a pontinha de um fone de ouvido e olhou aquela pontinha e falou: já sei onde é para pôr. Você já vai até saber onde é. Ele olhou, ele olhou a pontinha, ele já sei até onde encaixa. Onde? Tomada. Já ia para a tomada achando que é lá que liga o fone de ouvido. São coisas de menino, não tem ideia da gravidade, não sabe o risco, o que mais pode acontecer fazendo essa besteira, mas é menino, não tem noção do perigo. Esse mesmo menino, Isaac, outro dia, eu não sei o que eu fazia, se eu respondi e-mail, eu sei que alguma coisa roubou minha atenção, e por uns instantes deu de costa para ele. Quando eu voltei para conferir o que ele estava fazendo as artes e pinturas na cerâmica. Pegou aquelas canetas de CD, você deve saber qual é, daquelas que marca mais firme, sabe até qual caneta é a boa, né? Pegou daquela caneta que marca permanente e fez muitos desenhos no chão da sala. Abro parênteses, casa alugada. É coisa de menino. Vou contar mais uma pérola, não sei nem porque eu estou contando, crucificando ele, sem ele poder se defender. Outro dia pegou o controle remoto. Eu acho que ele queria achar um local para guardar o controle, nem te conto onde ele estava indo, mas foi pego a tempo. No banheiro, irmão, você tem criança em casa, né? E queria guardar, nem te conto onde. Dentro do vaso sanitário. Tipo, alguém ouve isso e fala: caramba, acho que o Isaac é um terrorzinho. Não, eu estou selecionando os causos, só para você entender o que estamos estudando. Então a Bíblia diz sobre coisas de menino, é absolutamente normal. É por isso que a gente tem que estar de olho a todo instante. Olha que eu nem falei sobre problemas às vezes de ser levado facilmente, alguém oferecer uma bala, sabe essas maldades do momento? Alguém dizer: vem, me segue que tem mais lá em casa, essas coisas do tipo. Então são coisas de menino, são coisas de não entende a gravidade, não tem ideia do perigo. Isso é coisa de menino, coisa de criança, não faz ideia do perigo. Conheço uma outra história seríssima. Uma criança estava brincando com fósforo, e não sei por qual razão, estava achando bonito, riscava um fósforo e jogava para trás, riscava outro e jogava para trás, e um desses que riscou, jogou para trás, nem te conto, caiu no maleiro do guarda-roupa, na parte de cima do guarda-roupa, onde costuma ficar lençol e cobertor. Isso aí é um caos também que eu ouvi, não foi em casa não. E lá em cima
começou então a pegar fogo no lençol e nos cobertores. Pegou fogo na casa toda, irmão. Fruto de uma brincadeira de criança, de menino, coisa de menino. Então, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Eu trouxe esses casos, não é crucificando nenhuma criança, não. Mas para você entender que ela não tem a ideia do perigo, é menino, não tem ideia. Então, a Bíblia está dizendo que enquanto menino, é normal que as atitudes sejam de menino, é normal isso. Mas diz a Bíblia, a parte final do verso 11, o seguinte, pode ler comigo? Mas, logo que cheguei, quero te ouvir, a ser homem, o que diz? Acabei com as coisas de menino. Então a Bíblia está dizendo que tem uma hora, irmão, que a gente precisa crescer. Tem uma hora que a gente precisa crescer. E as coisas de menino, não falando sobre dar atenção às crianças, não é isso. Porque tem gente que leva as coisas tão ao pé da letra, que esquecem que tem menino em casa. Pais que esquecem que o filho ainda é menino. Esquecem que a filha ainda é moça. Lembre você que eles ainda vivem no mundo de menino, no mundo de moça. Vamos lá, vamos entender mais claro. Você, pai, entre no universo delas. Coisas do tipo, bolinha de gude, correr pelo gramado, você entende ou não? Não é sobre cortar essas coisas do universo de uma criança. Brincar de amarelinha, de queimado, de pega-pega. Se você ainda tem no seu universo crianças, meninos, seja filhos, sobrinhos, apadrinhados, afilhados, né? Ou netos, você precisa entrar no universo delas. Eles são meninos ainda. Não queira exigir deles uma postura de adulto. Eles são meninos. Isso é um pecado que muita gente comete, irmãos. Há quem diga, dentro do atendimento psicológico de pais e filhos, que você não deve nem mesmo atender a criança olhando assim de cima para baixo. Porque você, pelo seu tamanho, pela sua altura, claro que você vai olhar para baixo, porque ele ainda é pequenino. Há quem diga, dentro do comportamento e família, o ideal é você baixar, entende o que eu digo? Baixar na mesma altura, para que eles se sintam mais confortáveis. Hoje é o culto da família, é bom a gente pegar isso aqui. Amém, gente? Não abandone. Se você é pai, se você é mãe, se você é avô, você sabe, você ainda tem menino dentro de casa, então é necessário essas coisas. Amém, gente? Talvez colocar no cangote, sabe essas coisas de menino? Colocar no cangote, dar uns pulos lá de canguru, sabe lá? E você deve ter suas técnicas por aí. Então não abandone isso. Porém, não é sobre isso que estamos falando. Nós estamos falando sobre deixar as coisas de menino, em que sentido? As bobices, as trapalhadas, os murros em ponta de faca. É isso aí que tem que abandonar. À medida que a gente cresce, as coisas de menino, as coisas que fazíamos, aqui agora sem dúvida, ninguém vai colocar um fone de ouvido na tomada, porque você já não é menino a ponto de saber o risco que você está correndo. Ninguém aqui vai jogar o controle remoto dentro do vaso sanitário. Você sabe, aquilo é equipamento eletrônico e não vai prestar. Então é isso que a Bíblia está falando. Vamos ler de novo o verso. Olha o verso 11. Logo que cheguei a ser homem, o que diz, irmão? Acabei. Está vendo a postura dele? Acabou. Acabei com as coisas de menino. Quando chegou a uma certa altura, ele entendeu que era o momento de acabar com as coisas de menino. Irmão, se alguém entrasse aqui, adulto como você e como eu, nós somos, com uma chupeta na boca, era de se preocupar. Se alguém aqui, porventura, deitasse no colo da esposa,
e pedisse a mamadeira para o obreiro, era coisa de se assustar, porque isso não é a atitude de um adulto, não é verdade? Você não está mais com chupeta ou coisa do tipo, você cresceu. Agora você vai entender a curva que a mensagem vai fazer. Você cresceu. E o que nós vamos tratar hoje, junto do cresceu, vieram responsabilidades. Existem responsabilidades com quem não é criança, que carrega a vida toda. Uma primeira responsabilidade quando você virou de criança para adulto, uma das primeiras foi a financeira. Talvez você aprendeu uma palavra chamada boleto. Talvez você aprendeu uma palavra chamada comida. Fazer mercado, como se diz no linguajar popular, fazer o rancho. São responsabilidades que acompanham com quem cresceu. Fala agora da pérola da outra, da Isa. Hoje eu estou pegando os dois para Cristo. Né? A Isa outro dia chegou pertinho e falou: papai, olha, eu já tenho uma janelinha aqui embaixo. Ela já está com janelinha já. E aqui em cima, papai, dá uma olhada, ó, esses dois estão moles, eu vou ganhar mais 2 janelinhas. Caindo dentro de leite para nascer o definitivo oficial. E depois disso ela me falou: papai, me diz, quando que vai cair os seus? Criança, irmão, é uma bênção. Eu olhei e falei: filha, olha só, os do papai já caiu. Os que o papai tem, eu espero que não caiam. Porque se cair, eu vou ter problema. Vou precisar colocar alguma coisa no lugar. Eu vou ter uma janelinha permanente. Eu expliquei para ela o dente de leite, expliquei para ela o dente definitivo. Mas dali Deus tratou comigo, eu te conto o quê? Responsabilidades de um adulto, irmão. Muitos adultos não podem cair. Entende o que eu estou falando? Não pode cair. Você não pode se dar o luxo de cair. Você casado, você não pode se dar o luxo de cair. Teu marido, teu cônjuge, depende de você. Você que tem filhos, você não pode se dar o luxo de cair. Seus filhos dependem de você. Você que vai à labuta para poder ganhar o dinheiro e poder trazer comida para dentro de casa, você não pode cair. Sua família depende de você. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Responsabilidade. A vida adulta traz consigo responsabilidades. Então, se você porventura perdeu a motivação, então eu já vou de carrinho igual a lá Dunga. O Dunga na zaga era só de carrinho. Eu digo para você, se você perdeu a motivação, pelo menos dessa forma eu quero que você entenda um choque de ordem. Você não pode cair. Você não pode cair. Você não pode se dar esse luxo. Pessoas precisam de você. Sua família depende de você. Você que é empresário e emprega pessoas, você não pode cair. Você patrocina pessoas, você paga salário de funcionário. Você não pode se dar esse luxo. Então eu digo para você, se alguém está pensando em cair, que Deus te fortaleça em nome de Jesus. Você não pode fazer isso. Então, se você tiver meio jururu, você sabe o que eu estou dizendo, para quem encaixa o endereço certinho. Então, se você está meio assim, ó vida, ó céu, você deve lembrar daquele desenho, então receba hoje uma injeção, um soro na veia, e eu digo rápido e ligeiro, você não pode e nem vai cair em nome de Jesus. E nem vai. A Bíblia diz que o Senhor firma os passos de um homem bom, e nos seus caminhos se compraz, e se cair,
não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E você diga graças a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Não vai cair coisa nenhuma. Você não pode cair. Amém, gente? Aí você vê, irmão, a responsabilidade também pastoral. Deixa eu falar um pouquinho do meu universo. A pessoa diz, não, minha vida é independente, cada um cuida da sua vida. Verdade. Mas vamos pensar na figura pastoral. O pastor é o líder das ovelhas. O próprio Cristo falou, fira o pastor e as ovelhas dispersarão. A própria Bíblia fala a respeito disso. Você entende ou não? Porque alguém pensa, se nem um pastor levou a fé a sério, você entende? Se até o pastor caiu, eu que sou uma ovelha malemar ovelha, uma ovelha meio que bode, então o que vai ser de mim? Não sei para quem vale, mas guarda isso no teu coração. Se lhe faltar a motivação, pelo menos a responsabilidade te dê um safanão assim, de você entender, você não pode cair. Em cima disso eu vou lhe trazer algumas verdades bíblicas. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, trata a respeito de uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um grande homem, ele de fato tinha conhecimento científico, de fato ele era mestre, ele era professor, ele tinha uma boa oratória, um bom entendimento, mas em alguns assuntos o Senhor Jesus identificou que ele cresceu na altura, cresceu na idade, mas não cresceu aqui, irmão, ele ainda era criança aqui. Olha o que diz o texto no verso 3, Jesus vinha falando, importa que você tem de nascer de novo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, era o que Jesus falava. Aí no verso 4, Nicodemos respondeu, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Verso 9, como pode ser isso? Nicodemos disse, eu não entendi essas coisas. Verso 10, Jesus então respondeu e disse-lhe, o que ele disse? Leia, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então vamos entender o que Jesus falou? Tamanho seu e você não aprendeu isso ainda? Olha o seu tamanho e você ainda não entendeu isso. Então eu quero pegar isso emprestado para a nossa lição hoje. Tem gente que cresceu só na altura, irmão. Parece que aqui dentro tem um grãozinho de feijão. Entende não? Um grãozinho de feijão não cresceu aqui não. Você sabe que infelizmente por má formação e talvez por alguma complicação genética, tem pessoas que crescem no tamanho, mas a mente parece que fica lá atrás. Tem ou não tem? Tem. Ainda hoje, não vou dar muita bandeira de pessoa e muito detalhe, mas uma irmã me procurou e disse, poxa pastor, essa história era para mim. Eu estava naquela, não vou, e falei, hoje eu vou na igreja, vou trabalhar de manhã, vou ficar livre à tarde e vou na igreja. E já contei que foi à tarde, vixe. Pois é. E então, essa pessoa me procurou dizendo, ô pastor, pois é minha história, lá em casa eu tenho um de 38 anos, que não cresceu, me dá trabalho até hoje. Você entende o que eu estou falando? Me dá trabalho até hoje, pastor, até hoje me dá trabalho. Casou com uma moça, a moça devolveu ele para mim, nem a moça não aguentou. Você entende o que eu estou falando? Nem a moça aguentou, me devolveu. Que coisa séria. Pessoas então, que crescem só no tamanho, e como Nicodemos, não está entendendo as coisas ainda, não está entendendo nem mesmo as responsabilidades, vai ver é crescido, me perdoe o palavreado, não lava nem as meias, para não falar as cuecas. Entende o que eu estou falando? Não despertou para a vida ainda, não entendeu que à medida que cresce, à medida que chega e entra na fase adulta, junto dela vem responsabilidades. Não pode mais agora ser aventureiro. Você homem, mulher casado, você sabe que o casamento traz responsabilidades. Pessoas que depois de casados querem seguir a vida, sabe, sem responsabilidade.
sai do trabalho, acho que eu já vou lá pro futebol. E a mulher nem sabe onde anda o dito cujo, está lá no futebol. Aí termina o futebol, aí os amigos convidam, fica mais um pouquinho, vamos agora entornar umas. E está lá para a rua e a mulher nem sabe onde o cabra está. Aí lá para as tantas ele lembra que tem família. Lá para as tantas, quando bate o sono, ele lembra, acho que eu vou para casa. Ei, psiu! A vida adulta traz responsabilidades. Financeira, a mesma coisa. Tem pessoas que casam, irmão, e não entendem o mistério. Enquanto um economiza, o outro está gastando a rodo. Um fica feliz ali na ponta da caneta, eba, o cartão veio menos esse mês. Daqui a pouco o outro dito cujo chega com 3, 4 sacolas. Porque estava na promoção, leva 3 e paga 2. Aí eu trouxe 4. Não tem noção. Tem que entender que a fase adulta exige responsabilidades. Na lei, existem filhos que não têm juízo, que não cresceram o bastante, que eles são interditados, que a justiça escolhe alguém para cuidar da herança dele, porque ele não tem juízo para administrar isso ainda. E talvez você não entenda, como eu também não entendia, filho pródigo não quer dizer o filho que sai de casa, não, isso não é filho pródigo. Filho pródigo é aquele que esbanja a herança que recebe. Filho pródigo é aquele que recebe algo e esbanja, dilapida patrimônio, põe tudo a perder. Na lei, essa pessoa é interditada para que ela não se pegue acabando com tudo. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então vamos lá, qual é o assunto, pastor? Temos que crescer. Temos que crescer. E não é crescer no tamanho, não é crescer só financeiramente, faz parte. Não é crescer só nessas coisas, não. É mais do que isso, é crescer aqui. Amém, gente? É crescer aqui, ó, crescer aqui. Crescer, ter uma projeção, ter uma meta, ter um projeto, ter uma finalidade, ter uma razão de vida, ter um propósito. Temos que crescer. Pastor, e o que mais podemos ler? Hebreus 5, verso 12, fala ainda mais a respeito disso. Olha que coisa séria. Se preferir, acompanhe pela tela, se não, manuseando, que é até bom você manuseando aí a Bíblia. Hebreus 5,12 diz, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que, necessitais, olha o que a Bíblia diz, ainda de leite, e não de sólido mantimento. Então a Bíblia está dizendo que tem gente que pelo tempo já deveria estar em alimentos mais sólidos, mas ainda está no leite. Você lembra? Eu citei há pouco alguém entrar aqui de chupeta ou com uma mamadeira. É a Bíblia que fala isso. Pessoa que pelo tempo já deveria ser mais crescida, mais madura. Talvez poderia já estar ajudando os pais em vez de dando trabalho. Talvez, se não teve chance de trabalho fora, poderia ao menos estar roçando a grama do quintal, ou ajudando na manutenção do lar. Você entende o que eu estou falando? Crescer, irmão, crescer. Tem gente por aí, não vou dar muita bandeira não, irmão, com filhos já enormes, que não lava nem uma colher dentro de casa. Espero que isso não seja na sua casa, porque não está certo. É um princípio que tem que ser ensinado. À medida que a pessoa alcança a fase adulta, ela precisa contrair responsabilidades. À medida da idade, começa a soltar aos poucos. Filho, ó, estou dando exemplo, meus ainda são pequeninos, você sabe disso. Filho, está aqui, ó, eu preciso que você vá lá no mercado, vai soltando em coisas mais simples. Se você vá lá no mercado, ó,
preciso que você compre pão. Você entendeu? Não, você vai soltando aos poucos. Preciso que você compre, além do pão, compra leite. Compra também um iogurte para você. Um iogurte para você, está aqui. Compra lá, olha, nisso aqui, eu faço ideia que você vai levar X reais. Ó, vai sobrar troco, tá? Você entendeu, não? Coisas simples, irmãos. E você vai soltando. Vai dar um nervoso nos primeiros dias, para você que pediu e para ele que vai. Vai dar nervoso nos primeiros dias. Aí daqui a pouco a coisa vai fluindo. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Vai fluindo, irmão. Teve um dia desses que Isa foi para a escola, em vez de mandar merenda, ela foi para a cantina. Ganhou o primeiro 5 pilazinhos dela. Ó, isso aqui é para a cantina. Você vai pedir isso aqui. Ah, tá. Você entende o que eu digo, irmão? É gostoso. Vai ensinando, vai ensinando. Amém. Vai ensinando, é importante. Não super proteja a ponto de não saber fazer nada. Isso aqui é Deus falando com a gente, irmão. O que mais? Versículo 13, não é? Olha o 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Leia comigo. Porque é menino. Se ainda está no leitinho, na papinha, é coisa de menino. Então temos que crescer. Uma criança começa lá no leite materno, daqui a um tempo vai crescendo, está comendo é rapadura. Não é verdade? Está comendo comida sólida, já está pegando a carne e rasgando o dente. Não é verdade? Vai crescendo, é bem assim. Sim ou não? Não é bem assim? Vai crescendo. É o que a Bíblia está falando. Aí 14, deve ser um dos últimos de hoje. Olha o que diz o 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou tem uma tradução que fala para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, olha só, leia-se final, para discernir tanto o bem como o mal. Então, à medida que a gente cresce, a gente abandona as coisas de menino, sabe por quê? Porque a gente começa a discernir o bem do mal. Você coloca um fone de ouvido na tomada, você guarda o controle remoto no vaso sanitário, você pinta o chão ou a parede com caneta de pintar CD, escrever CD. Por quê? Porque você já aprendeu, você cresceu e sabe o que é certo e o que é errado. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia, olha adiante. Poderia pregar mais? Ih, irmão, poderia falar um bocado. Poderia querer te impressionar e ficar até meia-noite aqui. Alguém glorificou o Senhor, amém. Mas, você já entendeu. Qual que é a lição de hoje? Qual é a lição de hoje? Qual é a lição de hoje? Crescer, crescer. E saber que a fase adulta traz com ela responsabilidade. Tem para onde correr não, irmão, você cresceu. Você cresceu. Vem responsabilidade agora, querido. Vem. Tem ou não tem, mano? Tem gente que está sempre, às vezes, olhando no calendário. Meu Deus, qual é o dia quinto, o dia útil? Tem gente, ai meu Deus, parece que, sei lá, dia 20 que eu vou receber, o dia 5, ou sabe lá qual. Deixa eu ver, tá, vai cair numa segunda. Tá, então na terça eu pago as contas. Olha, irmão, a responsabilidade de um adulto. Lembrando, tá vencendo hoje a luz, tá vencendo, ai meu Deus, o gás já está pretejando a panela, está na hora de trocar o gás aí está uns 100 pila, não é, irmão Menezes? São responsabilidades de um adulto. Tem por onde correr não, irmão. Tem por onde correr. Não fuja das suas responsabilidades. O Deus que fez você nascer, o Deus que fez você crescer, é o Deus que vai te manter. Amém, gente? Vamos entender isso? O Deus que te fez nascer,
O Deus que te fez crescer é o Deus que vai te manter. E aplauda ao Senhor bem forte. Diga obrigado, Jesus. Palavra de Deus para nós. Então, talvez eu fale para alguém que já tem aí um tanto de idade nas costas e que não é parceiro dos pais. Muda isso aí, está errado. Ah, pastor, é porque ele não se interessa por nada. E por que não se interessa por nada? Ah, a filha nunca lavou uma louça. Estou dando exemplo, né, irmãos? Espero que isso não aconteça com você. Mas por que ela nunca lavou uma louça? É porque ela não sabe cozinhar. Pois é, então lava o prato. Então lava o talher. Ou comece nas coisas mais básicas. Começa no mais simples. Famoso miojo. Famoso roscovo. Mas nas coisas mais simples. Ah, é porque meu filho não leva jeito para capinar. Outro departamento, uma outra parte. Na criação. Entende ou não? Outra parte. Ou simplesmente ser um auxiliar seu, um ajudante. Agora é o martelo, meu filho. Agora é a parafusadeira. Agora pega lá um parafuso de 8. 8? É, de 8. Está escrito nele lá. Você entendeu? Está escrito lá, meu filho. Pega a bucha, pega a arruela também. No começo vai trazer martelo no lugar do alicate. No começo vai ser errado. Mas você está entregando responsabilidades. Sabe que isso é gostoso? Alguém confia em você, irmão, quando você não sabia nada. Alguém, claro, debaixo da inspiração divina, teve coragem de me entregar um microfone para abrir um culto. Alguém, 99, teve coragem de falar, aquela igreja você vai pastorear. Foi alguém muito corajoso. Tinha 19 anos. Eu já te contei, né? Teve um dia que o pastor que cuidava do estado, lá de Mato Grosso, na capital, Cuiabá, minutos, mas minutos antes do culto começar, eu já estava lá como obreiro, ele falou, sabe quem vai abrir esse culto agora? Não sei, não, senhor, é tu. É? Eu? É. Falei, Jesus amado, então tá, pensa em alguém que o joelho bateu palma. Irmão, não sei nem quantas pessoas tinha na igreja, porque eu já subi no altar fechando o olho, e já subi falando, irmão, fecha o olho, e até dava um pito, fecha o olho, irmão, porque me dava mais segurança, se todo mundo tiver de olho fechado, ninguém está me vendo, e se abrisse o olho, eu dava pito, fecha o olho aí, irmão, para eu ficar mais à vontade um pouquinho, sei lá como é que saiu aquilo, mas entendeu? Alguém deixou, acreditou, além da inspiração divina, é claro, eu estou falando de entregar responsabilidade.